In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Sancti. Sim, eu sei. Então, estamos hoje na segunda-feira da 21ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu. Antes, só duas observações a respeito desse evangelho. Eu gosto de, primeiro, de ver a delicadeza com que a igreja nos serve este evangelho. Não sei se notaram, mas o último servo, aquele que recebeu só um talento, não se referiu a ele na hora do julgamento. A delicadeza da igreja de querer realmente só ver aqueles servos que, afinal, produziram os frutos do seu Senhor. É interessante. E também a referência ao fim do mundo. Tem uma referência, vocês notaram também, no Evangelho. E é muito interessante, porque diz ali que depois de muito tempo o seu Senhor voltou. Depois de muito tempo. Passou muito tempo. Né? É o nosso tempo. Já passou muito tempo. Fico pensando nesse evangelho para aqueles que esperavam o retorno de Jesus logo no primeiro século, nos primeiros séculos. Né? Ali está a indicação do evangelho. Depois de muito tempo. Agora sim passou muito tempo. Já estamos com muitas saudades do Senhor. Mas, sim, a oportunidade é de falarmos de Carlos Borromeu, este grande arcebispo de Milão, importantíssima, a maior diocese do mundo. Milão é a maior diocese do mundo. De causar inveja a Dom Paulo Evaristo Arnes, que queria algo semelhante com São Paulo. E não conseguiu. Não. Antes teve a sua diocese multiplicada, dividida. Mas desde o início foi uma grande diocese. Milão. Bom, era a capital do Império. Não esqueça que o Império Romano, quando dividido, ficou com duas capitais, uma em Milão e outra em Bizâncio. Então, essa era a capital do Império no Ocidente. Né? Mas realmente São Carlos Borromeu se distinguiu por tentar ser fiel ao Concílio de Trento e aplicá-lo a contento. Né? E nós vimos ali, no início da missa, quanta obra realizou este santo arcebispo. Né? Junto do clero, a reforma do clero. Né? E, por sinal, o seminário de Milão é uma coisa inimaginável. Eu fui formado num seminário imenso, também fruto do Tridentino, que é aqui em Viamão. Isso é um seminário imenso, é um castelo imenso. E, contudo, eu me admirei quando cheguei diante e entrei dentro do seminário de Milão, tão maior e tão mais grande e suntuoso que é aquele seminário. Imenso seminário, imenso. Então, se aqui o seminário de Viamão era para 500 seminaristas, programado para acolher 500 seminaristas, lá, pelo menos 1.500. Imenso, imenso seminário. Então, tudo isso que esse homem fez na liturgia, por exemplo, é muito importante, na reforma litúrgica, né? Promovida pelo Tridentino. Né? Então, brilhou o sínodo. Nós estamos nessa luta do sínodo, mas Carlos Borromeu, hoje, no ofício das leituras, tivemos um discurso dele no último sínodo que ele celebrou em Milão. Então, celebrava-os com muita frequência, como o Tridentino havia ordenado, e levava, de fato, o sínodo como
no Tridentino se mandou. E foi oportunidade, ocasião para a formação dos fiéis, da diocese, dos padres. Espetacular, espetacular. Não, é que eu fico comparando e pensando na aplicação do sínodo, do Concílio do Vaticano II. Fico pensando na aplicação do Concílio do Vaticano II. Onde vamos tomar-lhe o melhor exemplo? Sei lá aonde. Talvez em Milão mesmo. Sim, talvez em Milão mesmo. Porque ali, bispos como o próprio Paulo VI, já antes, né? Mas Martini, pense em Martini, o cardeal Martini, que eu conheci, com o qual concelebrei algumas vezes lá. Martini. E, bom, toda a obra de destruição da igreja. O seminário, quando eu visitei, era só aquele monstro branco, desabitado. Destruíram tudo. Destruíram tudo. Mesmo aqui em Viamão, morrendo um cardeal que me ordenou, Vicente Scherer, foi vendido, já não funciona mais. A obra do... Sabe, uma surpresa agradável é que o bispo Dom Schneider, esse que titubeia entre quem é Francisco e quem não é Francisco, e que agora lançou uma palavra dura contra Francisco, dizendo que ele acolhe os traidores da igreja. Francisco promove, não só acolhe como promove, sim, não só acolhe como promove os traidores da igreja. Este mesmo bispo Schneider finalmente parece ter aberto os olhos, e ele o confessa, que foi depois de muito trabalho, que foi para ele um medo muito grande. Tinha medo de perder a igreja por confessar quem era o Vaticano II, por reconhecer quem foi, isso tudo é que ele diz aí, por reconhecer quem foi Monsenhor Lefebvre. Ele tinha medo de abrir os olhos para ver o que tinha sido o concílio. Então, finalmente, ele abriu os olhos para ver como, de fato, ali foi a porta para a modernidade, para a destruição da Igreja Católica. Foi a porta. Então, é o que nós assistimos em toda a parte, todo o globo terrestre. A Igreja, por mais que tentava, e falo agora nos papas, falo em Paulo VI, no grande João Paulo II, por mais que eles tentassem impulsionar e levar avante a igreja e fazê-la de novo forte e sadia, não patinava. A igreja patinava. Nesses 50, 60 anos, no máximo que a igreja conseguiu foi patinar em si mesma. Nunca conseguiu aquela evolução e aquela grandeza prometida no Vaticano II. Pelo contrário, andava para trás. Retrocedia, sempre cada vez mais. Queridos, atentos, eu faço uma distinção neta, clara, porque o Bergoglio, o antipapa Francisco, e seus asseclas tentam justificar-se no Vaticano II. Aí eu não permito isso. Não. Sem dúvida nenhuma que a estrada e o caminho do Vaticano II leva a esta, como chamou Paulo VI, autodestruição da igreja. Sem dúvida nenhuma. É um retrocesso, Mas outra coisa, completamente distinta, é levar a igreja à adoração de Lúcifer, a colaboração com a destruição da humanidade e com a perseguição a Deus e a tudo aquilo que lembra a Deus. Essa é a distinção do anticristo. Toda outra coisa é uma igreja anticrística. É um salto. É outra coisa. Mudou-se a substância. Aqui não tem mais igreja católica.
Aqui não temos mais Igreja Católica. Alguns estão a anotar isto. Agora no México, uma igreja principal, no centro do México, o reitor da igreja foi à praça e queimou em público, com todos os seus fiéis, as estátuas de Pachamama que chegou lá. Queimou em público. Mas isso é raro. Na maior parte das nossas catedrais, das nossas paróquias, das nossas igrejas, a Pachamama está entrando em procissão com o hino da Pachamama, que a própria Conferência Episcopal Italiana criou e promove lá, e não sei o quê. Então, Mas essa é a contra-igreja. Essa é a seita maldita de Francisco, que ficou com a aparência da igreja, mas não é mais a Igreja Católica. É preciso fazer essa distinção. Não é culpa do Vaticano II. A culpa do Vaticano II termina aí na modernização, que coloca para trás a igreja. Mas a direção a Lúcifer, a destruição completa da fé, isso é coisa que se dá somente agora e com mergulho. É preciso fazer essa distinção. A missa, falávamos que Carlos Borromeu foi um grande promotor da reforma litúrgica tridentina. Dizemos com Monsieur Lefebvre que a missa de Paulo VI Bonini é um horror, e periga invalidade quando ela, de fato, promove uma separação entre o altar e o Gólgota, uma separação temporal entre altar e Gólgota. Daqui a pouquinho, queridos, termino de falar, esse altar vai se transformar no Gólgota. Aqui teremos nada mais, nada menos aquele momento, aquele tempo exato em que Jesus, sobre o Gólgota, se oferece em sacrifício a Deus. O perigo da missa chamada nova é de, com o tempo, e nós estamos assistindo isso acontecer, exatamente aquilo que advertia Monsieur Lefebvre, se perde o sentido de sacrifício. Imagina aqueles que nesses dias celebraram a missa de Halloween, vestidos de bispos, vestidos de diabo, de demônios, assembleia, bispo, tudo, altar, tudo. Então, assim, claro, que sentido ainda de sacrifício tem? Então, isso é uma coisa, mas outra de pegar e virar a assembleia para o culto de ídolos como Pachamama, e como daqui a pouquinho o anticristo e Lúcifer, isto será algo realmente hediondo. Então, queridos, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade da qual nós estamos vivendo. E precisamos estar bem alerta, fazer as distinções o mais perfeito possível, o mais claro possível, para nos poder posicionar. Muito difícil. Eu digo sempre, nós perdemos os parâmetros. Estamos tão longe do tridentino. São 50, 60 anos. Eu fui criado num seminário moderno, sob o influxo do Vaticano II, todos sob o influxo do Vaticano II. Então, é difícil para nós, perdemos os parâmetros. Mas daí a lançar-se de braços com mergulho ao inferno, por favor, é um absurdo total. Preservemos-nos disto. Tomemos consciência do que aconteceu e lutemos, como nós estamos tentando aqui, resgatar verdadeiramente o Evangelho, a vida de Cristo,
o seu discipulado. Vamos tentar fazer com que a fé vença. A fé católica vença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.